que entraram agora pelo Zoom. Eu cumprimento os irmãos aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu tenho a finalidade hoje deste culto, de cultuar ao Senhor, de louvar a Deus, né? E também de trazer para a nossa vida algumas aplicações práticas com a experiência que viveu o apóstolo Paulo e que nós estamos vivendo hoje, uma experiência diferente, mas que se aplica à nossa vida, algumas coisas a qual aconteceu com o apóstolo Paulo. E o meu objetivo hoje é mostrar aos irmãos o propósito de Deus em meio à quarentena, né, que nós estamos passando agora, presos em nossos lares, né, preservando a vida, né, mas com o desejo de nos encontrarmos e de nos reunirmos novamente, né, de poder abraçar e de poder estar unidos uns com os outros, né? Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. Então eu quero trazer alguns ensinamentos práticos do que aconteceu na vida de Paulo. Então nós vamos abrir a sua Bíblia agora, por favor, em Romanos, capítulo 1, do versículo 8 a 15, e nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida do que o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorante. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor, a sua palavra agora foi lida e vai ser exposta, Senhor, que em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar o coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que em nome de Jesus possa nos dar alento e esperança nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já está na sua terceira viagem missionária pela bacia do Mediterrâneo e ali ele está pregando o Evangelho de Deus. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, um homem que antes perseguia os cristãos, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, mas que na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo ali tem um encontro com Jesus, e a partir desse encontro o Espírito Santo passa a habitar no coração e no corpo do apóstolo Paulo, e agora ele faz tudo pelo Evangelho de Cristo. É por isso que na sua terceira viagem missionária, agora ele escreve uma carta à igreja de Roma, uma igreja a qual ele não conhecia os irmãos dali, mas a qual ele tem muita vontade de conhecer, e também ele pôs no seu coração de apregoar o Evangelho na Espanha, que está bem ali próxima de Roma. Então o objetivo do apóstolo Paulo é conhecer aqueles irmãos, e aqueles irmãos dar a ele alguma condição para que ele possa viajar para a Espanha, que é os planos de Paulo, onde o Evangelho ainda não estava sendo pregado. Os planos de Paulo então era ir para a Espanha, talvez enviado para essa igreja que ele não conhecia, a igreja de Roma, então ele ia pregar o Evangelho, né? Muitas vezes nós também temos planos para as nossas vidas, né? Quantas pessoas não fez planos este ano de talvez entrar na faculdade, ou talvez um emprego novo, distribuir alguns currículos, né? Quantas vezes nós não fazemos planos
para a nossa própria igreja, né, que está em obras, né, e nós temos planos de fazer, de concluir aquela obra, né, talvez na sua casa, né, quantos planos você não fez para o ano de 2020, né, como eu falei na virada de ano, né, muitas vezes nós fazemos muitos planos diante de Deus, planos bons que a igreja faz, mas algo pode nos acometer de que, infelizmente, pode acatar em ter problemas, em continuar com o desejo de seguir os nossos planos, né? Como aconteceu neste ano de 2020, que por causa dessa pandemia, muitos planos foram, infelizmente, jogados abaixo e as pessoas agora, muitas vezes, têm que se dedicar a outras coisas. Quantas pessoas não começando um curso agora, este ano, né? Mas eu quero te dizer que em meio a essa quarentena, Deus tem um propósito nas nossas vidas e na vida da sua igreja. Então não é motivo de ficarmos alarmados, assim como Deus tinha um propósito na vida de Paulo. O desejo de Paulo era pregar o evangelho, era ir visitar os irmãos de Roma e pregar o evangelho na Espanha. Mas vamos ver o que acontece. A primeira coisa que eu quero deixar para o coração dos irmãos é o amor que é revelado através da oração. Nós estamos hoje, Paulo não podia ver aqueles irmãos, Paulo estava longe, estava na bacia do Mediterrâneo, manda essa carta que gostaria de ver aqueles irmãos, irmãos que ele nem conhece. E mesmo assim, não conhecendo aqueles irmãos daquela igreja, Paulo ora por eles, né? Ser uma pessoa piedosa e comprometida com o Evangelho de Deus é orar por até aqueles que a gente não conhece, né? Quantas mensagens nós não temos recebido no WhatsApp aí, de pessoas de outras igrejas que perderam seus entes queridos para o Covid-19, né? Quantas pessoas aí não pedem oração, que já estão com Covid, né? E pessoas de igrejas presbiterianas que a gente nem conhece, mas nós não deixamos de orar por elas, né? Então Paulo, ele diz, em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, né? No versículo 8, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Paulo agradecia a Deus pelo crescimento da igreja ali, da igreja de Roma. Aquela era uma igreja que havia espalhado a fé, ele diz, em todo o mundo. Em parte, né, já havia um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? Ou seja, muitas pessoas iam até Roma e lá eles conheciam o evangelho através daquela igreja de Roma, porque os caminhos para se cruzar, para poder viajar para outros lugares, tinham que passar por Roma, né? Por isso esse ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. E era por isso que aquela igreja de Roma era conhecida em todo o mundo, né? Infelizmente, nós sabemos o fim que teve a igreja de Roma e está lá até hoje, né? A igreja católica. Mas depois eu vou falar disso. Então, a obra missionária, né? Todos aqueles que iam fazer missões ou pessoas que tinham que viajar, passavam ali por Roma. E a fé daqueles irmãos, então, era conhecida em todo o mundo, porque todo mundo tinha que passar ali. Então, Paulo agradecia todo dia pelo crescimento da igreja de Roma, mesmo ele não sendo líder da igreja de Roma, e ele celebra com glória o crescimento daquela igreja. Porque Paulo, o interesse dele é que o evangelho crescesse. Ele agradecia pelo trabalho que ele não liderou, pelas ovelhas que ele não pastoreou e por frutos que ele não plantou. Será que hoje em dia nós conseguimos fazer isso? É difícil, meus irmãos, nós agradecermos pelo aquilo que Deus nos deu, que nós temos na nossa própria vida, né? Quanto mais agradecer pelo crescimento espiritual de outras igrejas ou de outras pessoas, né? Será que nós conseguimos agradecer pelo nosso próprio crescimento e pelo crescimento de outras pessoas? É o que Paulo está fazendo. Ele está orando pelas outras pessoas. O coração de Paulo, ele carrega esse amor que devemos ter pelo reino de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, que o reino de Deus é muito maior do que a nossa própria denominação. Vai muito além disso. É por isso que nós temos que orar não somente uns pelos outros, nós estamos hoje afastados, em casas, orando uns pelos outros, mas também nós temos que orar por um todo, pelas igrejas que nos 4 cantos do mundo pregam o verdadeiro evangelho. Este é o nosso objetivo, e era o objetivo de Paulo. Ele não conhecia aquela igreja, mas orava por ela. Então nós devíamos agradecer a Deus por esses lugares, todos esses lugares que pregam o verdadeiro evangelho, independentemente seja
a denominação. O que importa é que a igreja deve crescer no mundo. Essa é a razão de a igreja, desde o início, ter sido chamada de Igreja Católica ou Universal pelos teólogos, né? Na verdade, toda a igreja ela é católica. Infelizmente, a igreja de Roma ela tomou esse nome para si, né? Mas quando nós falamos em igreja católica, nós estamos falando em igreja que é universal, que é pregada em todos os cantos da terra, né? Isso é o significado da palavra católica, a fé universal que alcança todas as raças, todos os povos, todas as línguas e não somente a nós. Nós estamos aqui fechados em um grupo, mas creio que os irmãos também têm orado por outras pessoas. Então a alegria pela propagação da semente do Evangelho estava no coração de Paulo, e essa alegria também deve estar nos nossos corações, principalmente dos pastores. Será que verdadeiramente os pastores, mesmo não tendo, não estando, tendo seu ministério, mas têm orado pelo ministério de outros pastores? E evitar brigas, evitar rixas, quem é o melhor pastor? Isso não deve se encaixar no nosso contexto, né? Hoje eu estava conversando com dois pastores amigos meus, o pastor da Igreja do Glória e o pastor Sérgio, ali da região de Contagem, né? Sempre orado por esses irmãos, e estava conversando com eles hoje pelo WhatsApp, falei que estava orando por eles orando por mim, e parabenizando pelos ministérios, né? Então nós, como pastores, e a igreja, né, como também irmãos em Cristo, devemos orar sempre uns pelos outros, como o apóstolo Paulo faz, sem inveja, sem rixas, sem querer tomar o lugar do outro, mas como família da fé, como reino de Deus. Veja que no versículo 8 o apóstolo Paulo chama Deus de meu Deus, no versículo 8, né? Meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Nós sabemos, é outro ensinamento aqui que essa passagem nos dá, né? Nós só podemos chamar Deus de meu Deus por causa da obra de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Se não for por intermédio de Cristo, Deus é apenas um criador. É um criador onde irá julgar o mundo através da lei. Mas quando nós conhecemos Jesus Cristo como Paulo conheceu, hoje nós temos essa intimidade com Deus e podemos chamar Deus de nosso Deus, de meu Deus. Mediante Cristo, somente mediante a Jesus Cristo, nós podemos dizer isso, que nós temos uma relação íntima agora com o nosso Pai, bem profunda, né? E não deixa de ser irônico também observar que Paulo, né, está agradecendo a Deus pelo avanço da igreja de Roma. Talvez se ele tivesse escrito isso hoje, né, talvez ele escreveria mais pelo contexto de como ele estava escrevendo Coríntios, não como ele escreve Roma hoje, né, porque infelizmente no transcorrer da história a igreja de Roma se desviou do caminho de Deus, né, e em particular diante a Idade Média, né, é na Idade Média que a igreja de Roma ali se torna a Igreja Católica Romana e dá origem a essa religião que se diz ser cristã, mas infelizmente ela desviou do cristianismo original, a qual Paulo escreveu a carta para aquela igreja, né? Escreveu uma carta tão linda, tão maravilhosa, e aqueles crentes resolveram na Idade Média deixar isso de lado e propagar um outro evangelho, a qual não é o evangelho de Cristo, né? Se Paulo tivesse escrevido a carta hoje, talvez ele iria puxar a orelha daquela igreja. Então a igreja romana, ela carece de reformas novamente. Não só aquela reforma que foi feita por Lutero há 500 anos atrás, mas hoje também talvez essa igreja precisaria de passar por uma outra reforma, por estar continuadamente com o propósito de desviar a igreja de Cristo, né? Ou seja, há uma outra doutrina, né? Daí há necessidade para nós também, meus irmãos, nesses momentos de Covid, nesses momentos que nós estamos em casa, em o que nós estamos fazendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo. Se uma igreja, a qual o próprio apóstolo Paulo escreve talvez a principal carta aos romanos, uma igreja que apostatou da fé, virou igreja católica romana, e nós sabemos a fé agora desses irmãos que é totalmente diferente daquilo que Paulo escreve. Imagina nós, se nós não estivermos constantemente lendo a palavra de Deus em meio a esses tempos difíceis, reclusos na nossa casa, né? Estava falando lá na reunião do conselho, é muito difícil você pastorear irmãos da igreja, sabendo que você não pode
conversar com eles, ter aquele afeto, reunir. Como é que um pastor pastoreia através de redes sociais a vida dos irmãos? Então é difícil, não é fácil, né? E nós precisamos ficar firmes nessa fé, para que não aconteça como aconteceu com a igreja de Roma. Mas Paulo, naquela época, antes da igreja se debandar, Paulo amava aqueles irmãos e orava por aqueles irmãos e intercedia por eles. Veja o versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Agradecer a Deus pelo crescimento de pessoas de outra igreja, meus irmãos, é uma grande coisa para uma pessoa que verdadeiramente é de Cristo. Interceder todos os dias. Imagine você interceder todos os dias por aqueles que você nem conhece. Já é difícil, talvez, para alguns irmãos interceder pelos irmãos da fé da sua própria igreja, todos os dias interceder pelos pedidos de oração, lembrar disso, e às vezes se nós formos orar uns pelos outros, imagine orar por pessoas que a gente nem conhece. Era isso que Paulo estava fazendo. Sem ao menos conhecer aquelas pessoas, Paulo disse que orava todos os dias por aquelas pessoas. E ele compromete isso colocando Deus como testemunha. Ele coloca o próprio Deus como testemunha dele, de que incessantemente Paulo tem orado por aqueles irmãos. O verbo aí que ele diz aí no versículo 9, porque a Deus a quem sirvo, né? Esse verbo aí, servir, aqui denota serviço religioso, né? Ou seja, esse Deus a quem Paulo prestava adoração, a quem Paulo prestava louvor como sacerdote em sua vida, era testemunha de que ele orava pela igreja, né? Quem é comprometido, meus irmãos, com o verdadeiro evangelho, ora pelo progresso dos outros, e quando vê as outras igrejas crescendo, fica feliz com isso. Quando vê a igreja muitas vezes fechando a porta ou diminuindo, nós devemos ficar tristes com isso, né? E nós devemos nos alegrar quando os outros são exaltados, né? Essa deve ser a alegria da igreja, né? Não só na nossa própria igreja, mas em todo o reino de Deus. Na face dessa terra em que nós vivemos, né? Paulo está dizendo então que o serviço que ele presta ao Deus é algo interno, que parte do coração, é algo sincero, que vem do Espírito, não é algo de fachada e nem mesmo é feito para que os outros vejam, mas faz parte do coração. Quando a gente está hoje, a gente não está. É muito fácil quando a gente está na igreja, orar em pé, ajoelhar, porque as outras pessoas estão vendo a gente. Mas e dentro da nossa casa, escondido dentro do nosso quarto? Sem ninguém nos vendo, somente Deus. Será que nós verdadeiramente fazemos isso nesses tempos difíceis em que nós vivemos, com saudade dos irmãos? Mas será que nós, como igreja, estamos fazendo a nossa parte de conhecendo uns aos outros? Paulo não conhecia a igreja, mas nós conhecemos uns aos outros. Será que nós temos pagado este preço de oração uns pelos outros? Este é o verdadeiro cristianismo, o que vem de dentro, o que leva o cristão a servir a Deus em espírito e em verdade. Atos religiosos externos como ir ao culto, cantar louvor, entregar dízimos e ofertas, participar da confissão pública de fé, de batismos, são coisas necessárias e que nós devemos fazer como cristão. Mas isso não significa que nós verdadeiramente servimos a Deus somente por ter batizado ou por entregar o nosso dízimo. Não. Atos religiosos não quer dizer nada. Nós devemos fazê-lo, mas nós devemos ter aquilo que parte do nosso coração, da sinceridade de louvar e engrandecer o nosso Deus com o nosso próprio ser. Paulo então continua, ele acrescenta no versículo 9, no evangelho de seu Filho, ou seja, do seu Filho Jesus Cristo, indicando mais uma vez que é somente por meio do evangelho de Jesus Cristo que temos a esperança de chegar à presença de Deus para servi-lo, para honrar, para glorificar o seu nome e orar e interceder pelos outros. É por meio do verdadeiro evangelho de Cristo que nós, irmãos, podemos chegar até Deus. Não há outro caminho. O apóstolo aqui está dizendo que não há o caminho das obras que leva a isso. Não é o caminho da moralidade ou de qualquer outra coisa, ou seja, qualquer outro caminho humano que pensemos levar a Deus. Mas sim, somente o caminho de Jesus Cristo, mediante o evangelho de Jesus Cristo, que nós conseguimos chegar a Deus. Então esse é o primeiro momento de Paulo na carta.
E eu quero deixar aqui para os irmãos que em momentos de tempos que nós estamos afastados uns dos outros, é importante que nós oremos uns pelos outros. E principalmente se você souber daquele irmão como o reverendo Ronaldo Lidório, que está com Covid-19, é um reverendo de missões da nossa igreja presbiteriana, nós devemos orar por essas pessoas mesmo não conhecendo elas. Um segundo momento aqui, Paulo fala esse amor que é revelado através de orar por esses irmãos que ele nem conhece, ele também tem o amor através de ter comunhão com ele. E como nós temos comunhão? Se reunindo, se encontrando. Então era desejo de Paulo ir ter com aqueles irmãos, como eu creio que é o seu desejo que a igreja volte a abrir e que nós possamos nos encontrar fisicamente. Então, Paulo, ele passa a observar, além de orar pelos irmãos em Roma, ele queria visitá-los. Veja o versículo 10. Pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião de visitar-vos. É como nós estamos fazendo hoje. Nós esperamos boa ocasião de poder visitar uns aos outros e principalmente de nos encontrarmos na igreja. A ocasião ainda não é o momento, mas isso tem que estar em nossa oração. O desejo de voltar a nos reunir. Estava conversando na reunião com o pastor Leonardo. Espero que a igreja não acomode, depois que tudo voltar ao normal, de continuarmos com esse culto online, porque a gente tem que voltar a nos reunir na igreja. É ali que nós devemos participar da ceia, do batismo, fazer as nossas profissões de fé. Então espere que esse negócio de internet não caia numa rotina, mas é uma ocasião boa para isso neste momento. Então, neste momento, nós nos encontramos através das redes sociais. O amor, meus irmãos, de Paulo por aqueles cristãos em Roma, ele tinha o verdadeiro desejo de real e concreto de visitar aqueles irmãos ali. Isso mostra uma coisa que você já deve ter descoberto na prática. Queremos estar, sim, juntamente uns com os outros, orando na igreja. Quando oramos por alguém, sentimos vontade de estar perto desta pessoa. E é por isso que nós devemos orar uns pelos outros e, principalmente, como lição para nós, orar até por aqueles que nos perseguem, orar até aqueles que nos desejam mal, porque através da oração a gente vai sentir o desejo de estar com aquela pessoa. Muitas vezes a gente precisa de perdoar ou de receber perdão, é através da oração que nós vamos sentir a vontade e o desejo de nos relacionarmos com os irmãos. Então nós precisamos de orar, até por aqueles que a gente não conhece. É isso que vemos acontecer aqui na carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa a orar por essas pessoas, então através da oração se abre o coração, sabendo que ele deseja estar perto daqueles irmãos e ter comunhão com eles. Continuando aí, veja o versículo 10. Pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. O apóstolo conhecia a soberania de Deus e sabia que, apesar do seu desejo, como é o nosso desejo hoje, de voltar a nos reunir, o pastor Leonardo também tinha esse desejo, mas na reunião ele falou, tinha total desejo que a gente ia sair dessa reunião aqui, que a gente ia voltar a abrir as portas. Mas não é a vontade de Deus neste momento. É o desejo que a gente tem também de nos encontrar uns com os outros, né? E o apóstolo Paulo tinha desejo de encontrar boa ocasião de ver aquele pessoal de Roma, né? De ter a sua ida a Roma, mas isso dependia totalmente da vontade de Deus. Para a nossa igreja voltar a abrir, nós podemos reunir em culto, meus irmãos, depende total e inteiramente da vontade de Deus. Estamos falando aqui de um homem de fé, que é o apóstolo Paulo, que servia a Deus no Espírito, que tinha acesso à presença de Deus, que conhecia intimamente Deus e que não era arrogante ao ponto de falar, eu vou ali para aquela igreja de Roma, né? Mas ele falou, não, se Deus quiser, é através da palavra de Deus, né? Da vontade de Deus, é que isso ia acontecer, esse encontro, né? Quanto mais, meus irmãos, você conhece a Deus, eu conheço a Deus, menos vamos ficando com vontade de dar ordens a Deus. Muita gente decreta, eu decreto a cura, eu decreto que a igreja vai abrir, né? Não, a gente tem que deixar tudo isso da vontade de Deus. É como Paulo diz, se for da vontade de Deus, irei a Roma. Se for da vontade de Deus, a igreja voltará
a abrir breve, logo nós vamos nos encontrar para a glória de Deus. Mas isso tem que ser tudo partir da vontade de Deus. Por essa passagem nós podemos presumir que parecia estar surgindo uma ocasião boa, né? Paulo estava de partida para Jerusalém, ao final de sua terceira viagem ali na bacia do Mediterrâneo, como eu disse no início, e calcula-se que ele tinha ficado aproximadamente 15 anos evangelizando ali no Mediterrâneo, e agora ele queria ir para Jerusalém para poder ir até Roma. Então parecia que essa possibilidade, esse plano de Paulo passar na igreja de Roma e depois ir pregar na Espanha, poderia acontecer. Planejar, meus irmãos, não faz mal nenhum. Nós planejamos abrir a igreja. Eu tinha até falado com o David, se nós abrirmos no domingo dia 3, nós temos que comprar álcool em gel, nós temos que arrumar a salinha, nós temos que deixar tudo pronto para receber os irmãos, né? E ter uma recepção mais agradável dentro da congregação. E pelo que o pastor Leonardo falou, talvez a gente vai abrir a igreja no próximo dia 3, que seria hoje. Mas isso não aconteceu. Mas o coração da gente faz planos. Como nós fizemos planos, talvez, para estudar este ano, talvez um novo emprego, né? Talvez planos para viajar. Então, planos a gente faz. Mas somente Deus pode nos ditar verdadeiramente aquilo que irá acontecer. E esse Covid-19 atrapalhou os planos de muitas pessoas. Mas eu quero deixar claro para vocês no final, que eu estiver fazendo a explanação deste texto de Paulo, eu quero deixar para vocês que o propósito de Deus é sempre melhor do que os nossos próprios planos. Então, Paulo não fez os seus planos, ele planejou. Paulo fazia planos, porém nem sempre as coisas saem como gostaríamos que saísse. E não foi assim com Paulo. Os planos dele não foram como ele gostaria que acontecesse, né? Paulo chegou a Jerusalém, nós sabemos, mas foi preso, né? Ele chegou lá como prisioneiro. Paulo também chegou a Roma, nós sabemos disso. E, na verdade, mas apenas 2 anos depois, ele chegou acorrentado até Roma, como preso político. E nessa cidade que ele tanto amava, que ele tanto queria ir ver aqueles irmãos, foi a cidade onde houve o palco da sua morte, né? No ano 64 depois de Cristo, quando o imperador Nero mandou que cortassem a cabeça de Paulo na Vila Ápia. Os planos, meus irmãos, nem sempre saem como a gente quer ou como a gente imagina. Paulo chegou até Roma, mas não do jeito que ele desejava. Ele chegou como prisioneiro, ali ele foi acorrentado e ali ele foi morto, sem poder visitar a igreja de Roma. Seguindo o texto, então, Paulo fala da sua vontade de ter comunhão com aqueles irmãos a qual ele tanto amava. Ele diz no versículo 11 a 13, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Então Paulo queria oferecer aquilo que Deus havia lhe dado, a maestria do ensino, de ensinar aqueles irmãos, a fim de confirmar a fé dos romanos e para deixar claro que não há algo do tipo que ele apenas ensinaria sem receber nada em troca. Ele diz aí no versículo, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha. Paulo fora para ensinar, mas também para ser encorajado e confortado e aprender com a fé dos romanos, de modo que assim se sentisse mais disposto a continuar a obra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Muitas vezes nós, pastores, não recebemos quase nenhum alento da igreja. Mas Paulo, além de ir ensinar, ele também queria aprender. Paulo não era um arrogante que pensa, eu sou melhor que todo mundo, eu sou pastor, eu estudei, é eu que sei. Não. Paulo, apesar de ter estudado aos pés de Gamaliel, quando ele teve seu segundo encontro com Cristo, o primeiro encontro com Cristo ali na estrada de Damasco, e verdadeiramente ele entregou o seu coração a Jesus Cristo, Paulo ele passa a ser uma pessoa humilde. Ele não só queria ir para aquela igreja para ensinar, mas também para receber, para aprender com aqueles irmãos queridos. Paulo queria fortalecer os romanos e ser fortalecido por eles.
para poder pregar o evangelho em todo o mundo. É isso que nós precisamos fazer uns com os outros, fortalecer uns aos outros, nessa fé mútua, orar uns pelos outros, né? Neste sentido, não entendo bem o fato de haver tantos desigrejados nos nossos dias, tantas pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja de Cristo, né? Nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Se houver alguém que poderia ser desigrejado, esse alguém era o apóstolo Paulo, né? Um grande apóstolo, ele tinha total afinidade com Deus, total intimidade, né? No entanto, ele queria ir até a igreja de Roma para ter comunhão com os irmãos fisicamente, né? Irmãos que ele nem conhecia, para ministrar e ser ministrados por eles e confortar e ser confortado com eles. Quando insisto para os irmãos aqui para entrarem no grupo do Zoom, ou quando a gente estava no YouTube, né? É porque nós precisamos nos manter unidos uns com os outros. A gente não pode se afastar só por causa que nós estamos aí com esse vírus aí. Se nós temos a tecnologia, quando eu fico insistindo no grupo, é porque nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar reunidos, precisamos tirar esse tempo. É poucos dias, é uma hora só. Então nós precisamos ter essa união até que volte, né, a nossa união física dentro do templo, né? Eu não faço isso para poder falar que nós estamos enchendo o grupo de Zoom ou grupo de WhatsApp, ou quando nós estávamos no templo, é porque a gente vai encher a igreja, encher os bancos da igreja. Não é por isso, meus irmãos. Não é por causa disso, mas é por causa da comunhão. O nosso interesse está todo, se for verdadeiramente pastores fiéis a Deus, o nosso interesse não é encher banco de igreja. O nosso interesse é ter comunhão verdadeira e fiel com os irmãos, para que possamos aprender mutuamente a fé mútua. Todos nós precisamos de um ambiente, meus irmãos, em qual nós possamos ser ensinados, ministrados e confirmados, onde possamos exercer os nossos dons espirituais. Isso fica muito claro aqui nesse texto, o anseio de Paulo ir experimentar a comunhão com os irmãos em Romanos. Meus irmãos, é triste este movimento que nós vemos hoje de pessoas desigrejadas, e eu fico com o pé atrás de pessoas que depois que passar essa pandemia, será que algumas pessoas aí vão querer realmente voltar para a igreja, ou será que ela simplesmente vai falar, eu posso assistir os cultos pela internet, né? É muito triste as pessoas não amarem a noiva de Cristo, o qual é a igreja. Se nós verdadeiramente amamos a igreja, nós participamos dos nossos cultos uns com os outros. Então a primeira coisa foi demonstrar amor através da oração. Nós demonstramos amor através de orar uns pelos outros e até por aqueles que a gente não conhece. A segunda coisa é o desejo de nos encontrarmos, o desejo de mantermos comunhão. Enquanto não podemos ir na igreja, nós nos encontramos pelo aplicativo Zoom e nós devemos ter esse desejo. A terceira e última coisa é o amor a qual Paulo revela para esses irmãos que ele tem, ele coloca como dívida. É como o apóstolo Tiago fala, se deveis a alguém alguma coisa, né, que seja o amor. Então esse amor deve ser dívida para uns para com os outros, né? Veja o versículo 13. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Paulo tinha interesse de gerar frutos por meio do trabalho ali com a igreja de Roma, né? E também frutos em meio aos gentios. E a saber, né, os espanhóis a qual ele queria pregar na Espanha. Paulo ansiava, né, por ver frutos do evangelho florescesse no mundo inteiro e havia feito muitos planos para iniciar esse projeto começando na igreja de Roma, mas nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Ele fazia planos e mais planos, mas ele diz no próprio texto que ele foi impedido muitas vezes. Isso se deu provavelmente pelo fato de ele ainda ter, na época, muito campo missionário ali nas beiras da bacia do Mediterrâneo. E a cada nova igreja plantada, muito trabalho crescia e muito trabalho precisava ser feito. Além das outras duas formas como revelou seu amor pelos romanos, Paulo demonstrava esse amor se sentindo devedor a eles. Veja o versículo 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma.
Paulo se sentia devedor por alguns motivos, meus irmãos. Primeiramente, ele havia sido um fariseu arrogante, prepotente, cego, legalista, cheio de ódio por Cristo e pelos seguidores de Cristo. Mas a graça de Deus abriu e alcançou Paulo e abriu os olhos de Paulo, que não tinha nenhum mérito em Deus. Mas Jesus Cristo, no encontro que ele teve em Damasco, Jesus Cristo salvou aquele homem, e aquele homem agora, não mais arrogante, agora é um homem que ele deve amor a esses cristãos, né? Quando nós, meus irmãos, entendemos o amor de Deus por nós, nós devemos nos sentir devedores a outros. Foi isso que aconteceu a Paulo. Paulo viu o amor de Deus por ele não merecia nada, ele praticamente ali consentiu com a morte de Estevão, sendo jogado as roupas de Estevão aos seus pés, perseguia os cristãos para jogar no cárcere, mas o apóstolo Paulo, agora ele sentiu esse amor de Deus quando Jesus foi ter com ele. E este amor o tornou devedor. E é a mesma coisa para nós. Quando nós vemos que Cristo nos amou, Cristo nos guiou, Cristo nos escolheu e fomos libertos, nós somos devedores agora também, uns para com os outros. Esse deve ser o sentimento do verdadeiro cristão. Já foi dito uma vez que evangelizar é semelhante a um mendigo que encontrou pão. Imagine você, um mendigo, passando dias de fome, descobre um lugar onde há pão de graça. Receber pão de graça. Ele sairá correndo para contar para os seus outros amigos, pois ele se sente devedor dele ter recebido gratuitamente aquilo que ele precisava. Se ele não contasse a ninguém, ele deveria se sentir um egoísta. E quando ele recebe aquele pão e vê que está dando pão de graça, ele vai contar para os seus amigos. É a mesma coisa que nós devemos fazer. Cristo nos recebeu de graça. A graça do Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória, nos deu a vida eterna. E nós seríamos egoístas se nós não passássemos isso para frente, se nós não continuar pregando o Evangelho e passando o amor de Cristo, o amor que Ele teve por nós, pelos outros, mesmo sendo esses outros nossos inimigos. Por isso, Paulo diz, então, que ele é devedor. Ele não pode se sentir de outra forma, pois ele recebeu o perdão dos seus pecados. E é importante notar que ele diz que se sente devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. A palavra bárbaro vem de uma forma que os gregos viam os povos que não participavam da cultura grega, né, como os persas e os egípcios, né? Então, quando os gregos se julgavam, como eles se julgavam, a nata intelectual do universo, ou seja, a raça mais nobre, os mais inteligentes, e isso começou a partir dos esforços ali de Alexandre o Grande na Grécia, né, na expansão do helenismo, querendo com uma só língua, né, lá no ano 2050 a.C., né, querendo que a língua grega fosse uma língua para todos os povos, né. A língua grega era considerada uma língua de gente civilizada, né. Então a pessoa que não falava a língua grega, os gregos entendiam só bar, que deu a origem a bárbaros, né? Ou seja, bárbaros são pessoas que eles acham que não são civilizadas por não conhecerem a língua grega, né? Paulo está enfatizando, então, que ele se sente devedor aos gregos, aos que se acham de elite, mas também àqueles que os gregos menosprezam, né? Ou seja, ele não faz diferença, ou seja, acepção de pessoas como Jesus não faz, né? Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo na mesma carta em Romanos, a partir do capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A prova disso é que ele continua no versículo 14. Devo tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, né? Paulo demonstra, então, que todos pecaram e necessitam do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto gregos quanto bárbaros, tanto sábios como ignorantes, precisam encontrar a salvação. Por isso o apóstolo se sente devedor em relação a cada ser humano, não apenas para alguns amigos ou algumas pessoas que ele conhece. Ele sabe que as pessoas estão famintas e sabe onde encontrar pão. Então ele deve passar isso para frente, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer raça. Onde há perdão, há a graça e a misericórdia de Deus. É por esse motivo que ele diz: estou pronto, versículo 15, para encerrarmos. Estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estás em Roma. Meus irmãos, mediante tudo isso que eu falei, espero que tenha ficado entendido certinho aí
o que eu pude passar para os irmãos hoje, eu quero trazer algumas aplicações pessoais para a nossa própria vida, daquilo que Paulo viveu. O que podemos aprender aqui é que, primeiramente, que não devemos nos cansar de maravilhar-se com o poder do Evangelho. Quem está dizendo essas coisas, revelando no coração do apóstolo Paulo, é o próprio Deus. E ele fala que tem vontade de estar com os irmãos e oram por aqueles irmãos. Este é o mesmo Saulo de Tarso, aquele fariseu arrogante, pretensioso, que achava que estava fazendo naquela época o que era melhor e achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas agora ele ora por aqueles irmãos que ele nem conhece. O Evangelho transforma a vida daquele homem, de um fariseu endurecido e cheio de mágoa, a um homem apaixonado pelo Evangelho, que ama as pessoas, que quer estar com as pessoas, que ora por essas pessoas e, além de tudo, se sente devedor a cada um daqueles irmãos e não ao contrário. Paulo poderia sentir que as pessoas devessem ele alguma coisa, né? Eu sou pregador, eu sou Paulo, Deus me chamou, eu sou um apóstolo, não é mais não. Ele se sente devedor. É isso que deve pairar no nosso coração, e principalmente dos pastores. O Evangelho faz isso. Ele nos muda, ele transforma as pessoas. Ele transformou Saulo de Tarso no apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos. Deus pode mudar a sua vida totalmente. Transformar você como pessoa, transformar seu coração cheio de mágoa, muitas vezes cheio de ressentimento por alguém, para uma pessoa mais alegre, cheia de amor para dar, cheia de vontade de abençoar outras pessoas. É isso que nós devemos ser transformados. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. É isso que significa verdadeiramente ser cristão, ser alcançado pelo poder transformador do Evangelho, meus irmãos. Ajude a quem você puder ajudar, ore pelos seus irmãos, porque este é o nosso dever. A segunda lição que extraímos do texto é que vem a ser de fato uma vida piedosa e comprometida com o Evangelho. O que é ser verdadeiramente ter uma vida piedosa e comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo? Essa era a vida de Paulo. Não porque ele era um apóstolo, pois se Deus tivesse chamado ele para ser apenas fazedor de tendas, eu acredito que ele ia ter o mesmo coração para com o Evangelho de Cristo. Ele ia buscar a servir a Deus do mesmo jeito se ele fosse apenas um fazedor de tenda. Lembra de Lídia? Lídia, que vendia púrpura, que fazia aqueles tecidos. Ela ajudou muito com aquela obra que ela fazia, com a sua empresa. Ela ajudou muito os evangélicos, principalmente no tempo da perseguição em Atos dos Apóstolos. Então, tanto Lídia como Paulo desejava ter comunhão com as outras pessoas e abençoar as outras pessoas através dos dons que havia recebido de Cristo. Você deve comparar isso com a sua vida. Deus te deu muitos dons, meus irmãos. Você tem compartilhado os seus dons com a família da fé, principalmente com os da fé, mas também às outras pessoas que necessitam. Podemos aprender também do texto a importância de estarmos em comunhão uns com os outros. Neste momento, principalmente, nós estamos longe do templo, mas nós estamos aqui em comunhão através do aplicativo Zoom. Quando nós insistimos, meus irmãos, para que você entre no aplicativo, é para que nós possamos te ver, matar um pouco a saudade e ter comunhão uns com os outros. Então busque ter esse relacionamento e ter essa comunhão uns com os outros, né? Muitas vezes, quando nós voltarmos para a igreja, talvez você não tenha esse dom de ensinar aquilo que você aprendeu na Bíblia. Então, meus irmãos, você deve compartilhar. Como você compartilha o Evangelho para que as pessoas saibam também? Você compartilha através de um folheto, mandando o link do YouTube da pregação do seu pastor ou do Zoom, manda o link para os seus amigos entrarem também e através indicando uma igreja, né, para que ele também possa aprender isso e fazer parte daquilo que metaforicamente Jesus fala de o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Ou seja, os ramos da árvore, ou seja, as pedras do edifício. Ou seja, Jesus é essas pedras, nós somos parte desse edifício. Jesus é o corpo e nós somos o membro. Jesus é a árvore e nós somos os ramos. A quarta lição e última que nós devemos aprender sobre esse texto, que esse texto ensina, é a obrigação, né,
de nós então pregarmos o Evangelho para não sermos devedor senão do amor uns para com os outros. Se sabe o caminho para Deus, se você sabe este caminho, você tem obrigação de poder compartilhar este caminho às outras pessoas. Aprendemos também com o texto que podemos fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Nós tínhamos planos de abrir a igreja, mas a resposta veio de Deus. Ainda não é o momento. Nós ainda estamos recolhidos em nossos lares. Nós fazemos tantos planos, meus irmãos, mas somente Deus pode nos dar a resposta. Paulo não tinha a menor ideia de que iria para Roma como preso político, e que ali ele ia morrer. Apesar do desfecho da história da vida de Paulo em Roma, Deus cumpriu seu plano na vida de Paulo. Paulo, enquanto ele estava preso ali por 2 anos em Roma, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se ele não tivesse sido preso, não teríamos ficado e nem saberíamos, não existiria essas cartas. E mesmo preso, ele acabou abençoando as pessoas com as suas cartas. E se ele estivesse livre, ele não teria escrito essas cartas. Então foi o objetivo de Deus, para que nos abençoasse. Paulo estava preso, mas nos abençoou com o Evangelho. A maioria do Novo Testamento é escrita por Paulo. Provavelmente Paulo nunca chegou à Espanha também para pregar lá aos irmãos como ele havia planejado. Ele não chegou lá fisicamente, mas as suas cartas chegaram à Espanha. Chegou por meio dos seus escritos. Nosso Deus, meus irmãos, é soberano, nosso Deus reina e é Ele que nós queremos servir. Se Paulo, mesmo não indo até Roma para visitar aqueles irmãos, mas ali ele morreu, mas enquanto ele esteve preso, ele escreveu essas cartas, meus irmãos. E essas cartas atendeu a Espanha, atende o nosso país hoje. Nós conhecemos a Deus através das cartas de Paulo. Então Deus colocou ele ali por um propósito. Deus não abriu a igreja por enquanto, porque ainda estamos com o Covid-19. Mas eu creio que quando nós retornarmos, Deus tem um propósito na sua vida e na minha, em meio a isso tudo. Talvez é neste tempo de recolhimento que você vai ver sua família, vai ficar mais tempo, passar mais tempo com a sua família. Talvez, quando nós voltarmos para a igreja, talvez terá até membros da sua família que resolveram ir para a igreja, batizar e mudar de vida. Alguma coisa, meus irmãos, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, alguma coisa Deus quer comunicar conosco. E os propósitos de Deus são maiores que o nosso. Que Deus nos ajude sempre a servi-lo com alegria, e que nós possamos buscar comunhão uns com os outros, testemunhando Jesus Cristo vivo, para sermos devedores tanto a homens deste Evangelho. Então que Deus abençoe a sua vida, e o que eu tinha para deixar para vocês hoje era isso. Que em meio à quarentena, em meio aos nossos planos que muitas vezes foram frustrados, mas em meio a essa quarentena, Deus tem um propósito. Assim como teve um propósito na morte de Paulo e na prisão de Paulo em Roma, Deus também tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito de Deus é sempre maior que os nossos. Então que Deus continue abençoando a sua vida. Se você quiser fazer algum comentário, Davidson vai estar aí desbloqueando o seu áudio. É o momento de você dar aí a sua palavra. Se quiser algum pedido de oração, antes de nós orarmos encerrando, você tem aí a oportunidade, você que está conosco online aí, através do Zoom. Amém. Pode falar, Lucas. Eu quero que ore pela Eunice, minha irmã. Eu estive lá essa semana, igual eu falei. Ela está muito triste, porque não está recebendo visita, né? Está indo muito pouquinho visita, então achei ela muito tristinha. Amém, nós vamos orar por ela. Valdir. Jesus, eu quero dizer o seguinte, orar para que Deus possa tratar, né, com essas pessoas que estão abaladas psicologicamente, preocupadas, ansiosas, e para que Deus possa renovar forças, né, dar um novo ânimo, né, alegrar os